Irmãos, para a meditação nessa noite, o assunto é o mesmo da Páscoa e precisamos sempre falar disso. A Páscoa, assim como o Natal, não deve ser uma festa falada e pensada apenas numa única vez no ano. Graças a Deus, o Senhor Jesus deixou ainda a Páscoa para nós celebrarmos sempre que nos reunirmos, à mesa, o partir do pão e do cálice. Isso é muito bom para que sempre tenhamos a mensagem da cruz na mente e no coração. Vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Eu acho que todo ano, no período pascal, eu passo por esse texto, porque eu gosto demais da conta. Gosto demais. Toda a Bíblia é especial, mas tem alguns que a gente se encanta, e esse daqui, um período que me faz trazer muitas reflexões. Eu lembro que eu falei disso aqui, se não na Páscoa passada, retrasada, mas eu creio que não será a mesma ênfase, pela graça de Deus. A palavra se faz viva a cada dia, amém? Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do verso 1, até o final desse trecho, no verso 14. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e assim foi que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e encontraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque o havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, isso é aproximadamente 90 metros. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor sempre se manifeste na vida da tua igreja. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. O Senhor não ficou preso num túmulo, tampado por pedras, guardado por soldados, mas o Senhor ressuscitou como no primogênito, aquele que tem puxado a fileira da tua igreja. Pai,
Obrigado por este poder tremendo e maravilhoso. Obrigado por tão grande salvação. E faça-nos ouvir, atentar, aprender a Tua palavra e sair daqui, ó Pai, com os corações ardendo para viver a Tua palavra dia após dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho me desafiado e Deus tem capacitado cada dia mais a trazer um tema da palavra de Deus, e principalmente o que eu mais gosto dos sermãos é o título. Né? Pensa num pastor meio sem noção. Você mais gosta do sermão, o título? Porque do título eu já trago um pouco, às vezes uma ironia, às vezes uma brincadeira, às vezes uma frase doutrinária, mas algo que já nos chame a atenção. E o título para essa noite é: Vou pescar. Para a nossa região, muito legal essa frase. Para nós é muito interessante. Vou pescar. Por que vou pescar? O que isso significa dentro dessa palavra? Está aí, no verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Vou pescar porque vou voltar à minha vida normal. Para a nossa reflexão nessa noite, após falarmos da morte e ressurreição de Jesus, quanto isso é importante para nós, quanto isso é relevante, isso não está lá no passado, ou não apenas preso a um símbolo do madeiro. O que isso tem a ver comigo e com a tua vida hoje? Pedro e os discípulos que aqui estavam viram Jesus morto, Jesus ressuscitar, porque diz o texto que já não era a primeira vez, mas tinha sido 2 até aqui, e agora eles veem Jesus pela 3ª. Eles já viram Jesus ressuscitado 2 vezes, mas ainda foram pescar. Irmão, interessante isso. Viram Jesus. Alguns, talvez pela idade, talvez tenha visto até Jesus ter nascido. Aqui com 33, algum 41 já tinha visto Jesus nascer. E não eram poucos, talvez. Viram Jesus nascer, ser batizado, pregado o Evangelho, pregado na cruz, ressuscitou, apareceu para eles, e eles foram pescar. Vou pescar. Eu gosto muito do lado emocional do texto bíblico. O que o texto bíblico mexe com a cena, o que esse povo estava pensando, o que ele estava sentindo, porque provavelmente todos nós estamos sentindo alguma coisa. Não tem ninguém que não esteja sentindo nada. E o não sentir nada talvez seja um sentimento de indiferença. Nós estamos sentindo sempre alguma coisa. Raiva, amor, ódio. Alguns irmãos, na graça e da paz, ainda estão no luto. Um beijo no coração de cada um da família. Vocês não saem do nosso pensamento, do nosso coração. Sentimentos, sempre nós estamos pensando e passando por alguma emoção. Qual era a emoção dos discípulos pós Jesus ter ressuscitado? Irmãos, a gente olhando hoje para o texto lá de trás, numa outra vez na Páscoa eu falei para os irmãos que a cena da Páscoa, da ressurreição de Jesus, deveria ter uma galera enorme, parecendo essas passeatas aí contra Lula, contra Dilma, contra Temer, essas passeatas políticas que vai milhões de pessoas na rua.
eu queria que o texto bíblico tivesse uma multidão dessa na frente do túmulo. Vai sair. Olha lá, está chegando 6 horas, ele vai dar o dia, ele vai sair. Mas não foi assim. Aí Jesus ressuscita, aparece, tem a cena com Tomé e os incrédulos. Parece que nada muda na vida desse povo. Que povo duro, gente, coração duro. Vontade de dar um cascudo no coco de cada um desses discípulos. Você não olha para a Bíblia e você fala, mas que povo esquisito esse. Aquele povo que caminha no deserto, vê o mar se abrir e ainda está reclamando, vê codornizes, água brotando da rocha, vê um faraó sendo destruído, o seu exército, não ele, mas todo o seu exército sendo destruído no mar, e murmurando, reclamando, querendo cebola. Um povo de mau gosto. Cebola é bom, cebola no bife, né? Porque sozinha Deus nos acuda. Irmãos, tem hora que a gente olha para uns textos bíblicos e acha esse povo incrédulo demais, sangue ruim demais, coração duro demais. Mas a gente tem que entender que são gente, né? Talvez você lá estaria no mesmo time? Talvez sim, talvez não. Alguns mais ou menos. Alguns estariam, eu vou com Moisés, mas vou meio assim, desconfiado. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Não sei, né? Rapaz, não taca a pedra no Tomé não, porque todos eles não acreditaram. Todos os discípulos. Falaram mal dessa mulher, fala dele demais, fofoqueiro, está inventando, está louca, está doida, essas mulheres aí estão doidas. Para não piorar, não uma, não 3, ó. 3 fofoqueiros não aguenta. Acharam que a mulherada estava doida. E elas estavam já repletas de alegria do Senhor. Irmãos, qual é o teu sentimento? Dia após dia, na presença de Deus, com que sentimento você vem para a igreja louvar o Senhor? Qual é o teu sentimento de acordar amanhã na segunda-feira e ir trabalhar? Esse povo aqui viu cenas incríveis. O Senhor Jesus, face a face aqui, ó, podendo tocar no Senhor Jesus, tocaram nele já após a ressurreição. Que presente, que privilégio, falar com Jesus ressurreto, ver ele passando que nem um fantasminha no meio da porta assim. Gente, que cena incrível, quem não queria ter visto isso? Falou, nossa, ó, Jesus meio bomba ninja, está aparecendo assim. Gente, que louco, esse povo vai pescar. E aqui o vai pescar não tem nada a ver com aquele ditado, aquela brincadeira nossa, está nervoso, vai pescar. Aquele não estava nervoso demais, não. Muito pelo contrário. Qual que era o sentimento desses discípulos? Talvez sentimento de medo, tristeza, desolação. Um sentimento de que, mataram o nosso chefe. E o próximo da lista agora pode ser um de nós. Aquele que abriu o bico demais, cuidado, vai ser o próximo. E eles falam assim, eu não vou mexer com esse negócio de falar que Jesus ressuscitou, não, porque vai que eu sou o próximo da lista. E esse povo voltar a pescar, significa o quê? O que esse povo tinha no coração para voltar a pescar? Meus irmãos, voltar a pescar é voltar à antiga vida sem Jesus. Talvez a vida de pecado. Voltar a pescar é voltar à antiga vida que você tinha antes de conhecer a Jesus. Porque essa profissão de Pedro era pescador de peixe, e Jesus o chama para ser pescador de almas, de vidas, de pessoas, de gente. Só que agora ele está voltando a pescar peixe. Meu irmão, voltar a pescar peixe, não é uma redundância não,
mas porque Jesus chamou ele para pescadores de homens. Então a frase aqui, pescar peixe, não é redundância. Voltou a pescar peixes. E se esqueceu de que ele tinha um chamado a ser pescador de homens. Uma vida comum, como antigamente. Uma vida comum sem Deus. Porque uma vida com Deus é essa daqui, ó, que nós temos. Uma vida especial, com presença de Jesus. O que é uma vida como antigamente? Uma vida sem oração, sem conversa com Deus. Tem muita gente que tem um ritual para com Deus. Talvez nesse ritual com Deus, talvez ele até fale algo para Deus. Mas no nosso entendimento, orar tem duas coisas, ou até mais envolvidas, mas vamos resumir aqui. Primeiro, ele é um diálogo. Não é um monólogo. E a religiosidade transforma muitas vezes a oração num monólogo. Eu falo, parece que Deus está falando assim, nossa, quando eu vou começar a falar agora? Nesse diálogo, eu tenho possibilidade de conversar contigo, mas na religião pura e simples, na religiosidade, no cerimonial, muitas vezes é apenas um monólogo. Voltar à antiga vida é voltar às vezes para o pecado, uma vida comum sem Deus, uma vida sem oração, e por ser sem oração também é sem intimidade com Deus, sem estar na presença de Deus. A religião, como a própria palavra diz do grego, religare, religa-nos com Deus. Mas esse é o objetivo da religião, mas a religiosidade, aquilo, fazer metodicamente, fazer por obrigação, fazer aquilo na rigidez do ato religioso, não gera intimidade com Deus. A oração do monólogo não nos liga a Deus, mas a oração, diálogo, onde eu falo, ele fala, eu canto, ele recebe adoração, ele tem a oportunidade de falar e eu guardo, falo. É um momento íntimo. É um momento íntimo. Voltar a pescar é ter uma vida sem comunhão com o povo de Deus. Tem gente que tenta viver uma vida longe do povo de Deus. É uma vida, lógico, está vivendo, mas é uma vida como na época de voltar a pescar. Porque quando os discípulos caminhavam com Jesus, eles não estavam pescando peixes, mas estavam pescando almas, e eles estavam na presença do Senhor Jesus. Mas quando eles não estão mais na presença dos discípulos, não estão na obra do Senhor, eles voltam a pescar, e agora não mais vivem na presença nem de Deus, e também por isso, não tendo intimidade com Deus, não tendo oração, não estando na presença do povo também, eles não cumprem a missão de Deus, que Deus deu para eles. Vocês agora serão, especificamente a Pedro, pescador de homens. Você não vai ser mais cobrador de impostos, você não vai ser mais médico, você não vai ser mais peão, você não vai ser mais isso, aquilo outro, você não vai ser mais banco. Você me chamou, Senhor, para ser pescador de homens, vidas, para pregar o evangelho, para louvar teu santo nome. O Senhor me chamou, mas eu quero voltar a pescar. Quando volta a pescar, esquece a missão.
Por que esquece a missão? Porque também agora está sem fé. A fé está fragilizada pelas emoções. Jesus morreu, o líder morreu, estamos sendo perseguidos, Roma está no nosso calcanhar, e a fé ficou enfraquecida. A fé ficando enfraquecida, fica sem esperança. Porque Jesus disse que ressuscitou, e ressuscitou, eles viram, gente. Essa é a minha vontade, de dar um cascudo nesse povo. Eles viram. Sem esperança. E por fim, com medo, Roma, com medo dos inimigos. A fé, de enquanto Jesus estava do lado deles, o cara puxa a espada e arranca a orelha de quem vier. Porque Jesus estava ali. Agora Jesus não está mais, eu vou pescar. Eu vou pegar a espada, mas de jeito nenhum. Perdeu a coragem. Com Jesus ele estava com coragem. Opa! Valente. Sem Jesus ele é um traidor e um covarde, porque voltou a pescar peixes. Medroso, covarde. Voltar à antiga vida sem Jesus. Voltar a pescar é tudo isso. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Vai todo mundo pescar. Não coloque isso só nas costas do Pedrão, não. Foram todos os que estavam ao seu redor, foram pescar com ele. Todos voltaram ali à velha vida, se esqueceram de Jesus. O que significa voltar a pescar? Voltar à antiga vida, voltar à antiga vida sem sucesso também. Pastor, como assim sem sucesso? Irmãos, o trabalho é bênção, Deus dá abundantemente. O Senhor gosta de abençoar os seus, o Senhor não desampara não, amém? Pode falar amém, irmão, não é pecado não. O Senhor não nos desampara, amém? Irmãos, e eu creio que o Pedro sabia pescar demais. Ele era um chefe, um empreendedor da pesca, dono de barcos, tinha empregados. Uma vez viajando para a praia, e lá a gente via vários barcos e várias pessoas trabalhando, mas a gente sabia quem era aquele dono do barco. Ele era um chefe daqueles. A pesca era sua e ele pagava os seus funcionários. Era um homem capacitado, treinado, mas aquele dia ele não pescou nada. Frustrado. Irmãos, a gente às vezes está batendo ferro frio, porque não é isso que o Senhor quer para a tua vida, não é isso que o Senhor quer para a minha vida. Quando a gente não está dentro do propósito de Deus, as coisas não vão caminhar bem não. Quando a gente faz o que Deus nos manda, pastor, é ser missionário que Deus está me mandando? Não, se Deus te mandar ser funcionário ali, patrão aqui, empregado acolá, onde Deus te colocar, Ele vai te abençoar, amém? Onde Deus te colocar, não onde você quer estar. Sucesso não é ganhar dinheiro, sucesso é fazer a vontade de Deus, onde Deus lhe plantar os pés. Sucesso não é quantidade, é realização. E olha que esses homens pescaram, ficaram arrasados. O sucesso deles, que eles haviam conquistado no passado, aqui não tinha mais. O sucesso acabou. Aquele trabalho não rende mais como rendia. Mas Jesus mostra que com ele o trabalho é diferente.
O trabalho é abençoado. Com Jesus, o trabalho multiplica, e o texto nos dá números maravilhosos. Diz o texto, no final do verso 5, responderam, Jesus lhe perguntou, o que vocês têm para comer aí? E responderam-lhe, não, aqui não temos nada. No final do verso 6 já diz, assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Em um versículo, aí o milagre. No final do verso 11 diz que cheio de 153 grandes peixes. Não era lambari não. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mais um milagre. Eram peixes grandes, pesados. E aí a gente, homens de sucesso, coisa nenhuma. Eles não pescaram, foi nada. Com as suas próprias mãos, você não é capaz de fazer uma grande pesca. Sem Jesus no seu trabalho, esse negócio não funciona. Sem Jesus na sua casa, o doce desanda. O arroz azeda. As coisas não vão bem. Mas é só Jesus dizer e dar uma ordem. Joguem a rede do lado de cá. E há uma grande pesca. Meus irmãos, como é ruim pescar sem a presença de Jesus. Como é ruim viver sem a presença de Jesus. Como é ruim trabalhar lá no seu emprego sem a alegria de Jesus. Servir a Deus e fazer o que Deus manda, mais uma vez eu repito, não é fazer a obra na igreja, ser pastor, ser missionário. Porque para mim todo cristão é um missionário aonde você está. Onde você estiver, você vai falar a palavra para alguém, para o seu funcionário, para o seu amigo, para o seu cliente, para o seu vizinho de mesa, para o seu gerente, para o seu patrão. Você vai ser bênção. O que é sucesso para você? É só ser rico? Não, porque José era bem sucedido, mesmo sendo escravo. Tudo que ele fazia ia muito bem, porque Deus estava com ele. O grande sucesso que ele teve no final da história, que todos conhecemos, não é aquilo que é sucesso. O sucesso já começou lá atrás. Por quê? Porque ele estava onde Deus o colocou, até mesmo contra a vontade. Até mesmo, porque quem quer ser escravo? Você é louco? Como é que é isso? Apanhar nas costas, aquela mulher doida atrás de mim, me enganou e me jogou aqui, rapaz, você é louco? Você acha que José estava lá porque ele queria? Mas ele estava submisso. Se é para estar, eu vou estar. E se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Faça tudo que Deus lhe mandar. Com Jesus a vida é muito melhor. Com Jesus tudo é muito melhor. Voltar, o que significa vou pescar? Voltar à antiga vida sem Jesus. Meu irmão, que vida triste deve ser essa. Sem a comunhão de Deus, sem a oração, sem intimidade com Deus, sem a comunhão com o povo de Deus, sem fé, sem esperança e com muito medo, porque não tem forças para enfrentar os inimigos. Voltar à antiga vida sem sucesso, sem milagre, sem bênçãos. Não é uma questão de lucro, porque Jesus pensa no sucesso diferente do que o mundo pensa. O povo pensa em glamour, aplausos, curtidas, likes. Isso é sucesso. Visualizações. Só que ninguém sabe o coração dele. Sucesso é fazer o que todo mundo faz. Talvez ganhar o que todo mundo ganha, mas fazendo do jeito que Deus mandou, debaixo da vontade de Deus. Lá no banco que você trabalha tem mais 20, 30 pessoas, mas Deus te chamou para trabalhar naquele lugar. É o mesmo trabalho que os outros, talvez ganhando até menos que o outro, mas você é uma pessoa de sucesso. Muito mais do que muitas pessoas que ganham mais que você.
Sucesso não é conta bancária, é fazer o que é a vontade de Deus. E por fim, esse povo que estava sem Jesus, se esqueceram de Jesus, mas quando foram tocados pela presença de Jesus, a sua vida mudou. Pedro, nos versos seguintes, é interrogado por Jesus, e Jesus o lembra: rapaz, você não tinha que estar aqui, você tinha que cuidar das minhas ovelhas. Vai, pastoreia as minhas ovelhas. No caso específico para Pedro, vai, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Ele fala isso pelo menos 3 vezes no texto. Irmãos, aí eu lhe pergunto, qual a dor, a frustração, a dificuldade que te faz separar de Deus? Aqueles discípulos tiveram a seguinte frustração: Jesus morreu, nós estamos desamparados, nosso pastor morreu. Ah, mas Jesus ressuscitou e eu... Ah, mas ele está meio, sei lá, tem hora que aparece, tem hora que não aparece, está meio esquisito. Eles ainda não estavam com a fé restaurada e estruturada após a ressurreição, eles não estavam compreendendo isso. E eles estavam muito mais com vontade de pescar do que continuar a vida de discípulos, de apóstolos. Eles ainda estavam com a dor da perda no coração, da frustração, com medo dos romanos pegarem ele. E aqui a gente vê algo que, esses dias vendo uns vídeos no YouTube, e tem um fazendeiro lá, defendendo o Bolsonaro para presidente, aí brincando com as palavras, dizendo que o matogrossense lá, o cabra da terra, o homem bruto, aqui nós é bruto, o Bolsonaro é bruto, o Bolsonaro não é Nutella não, ele não é Nutella, aquele homem é bruto. E aí eu vi outros vídeos, tudo comparando, aí até hoje fuçando, eu achei e mandei para alguns irmãos a diferença entre crente raiz e crente Nutella. Já viram essas brincadeiras? Crente raiz, crente carrega a Bíblia na mão, umas brincadeiras assim, sabe? Crente Nutella é aquele que só usa o smartphone. Crente raiz faz culto debaixo da árvore. Crente Nutella só no ar-condicionado. Sentiu a diferença? Crente raiz acorda cedo ou dorme tarde para ir no culto das 6 horas ou na vigília da meia-noite. Crente Nutella reclama da escola dominical às 9 da manhã. E assim vai, você pensa o que você quiser. Crente verdade, raiz, joelho no chão. O crente Nutella dá dor nas costas quando fica em pé, não é? Não é fraco, não aguenta. E assim você pode inventar várias coisas, lembrando de como que é um crente genuíno. E a brincadeira com a palavra do doce Nutella, né? Que é brinquedo de doce de burguês, né? Docinho de gente rica, criado no shopping center, no PlayStation, e não conhece as coisas duras da vida. Aí tem essa nova brincadeira na internet aí sobre crente raiz e crente Nutella. Irmãos, crente Nutella, esses discípulos ficaram meio crente Nutella, fraco, sem fé, sem doutrina, fútil, reclama de tudo, precisa de coisas fúteis a ser acrescentadas no culto, porque a fé, a oração, o louvor e a palavra não traz mais ânimo. Apegado a coisas superficiais, supérfluas. Mas quero lembrar o texto de Romanos 8:35,
Irmãos, esse texto é maravilhoso, eu uso ele em todas as circunstâncias. Li ele até lá na quinta-feira, com os parentes da irmã Nilva. Romanos 8, 35 e 37 diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais... Vou ler do 35, perdão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, Deus nos ama e nada pode nos separar dele. Ele não quer se separar de nós, a não ser uma coisa que nos separa dele: o meu e o seu pecado. Texto de Isaías nos fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus não olha com agrado ao pecado, como se ele estivesse tampando os olhos, ou como se houvesse um obstáculo feito pelo pecado, e Deus não se agrada disso. Mas até mesmo o pecado não é capaz de segurar Deus quando Ele quer romper com tudo. Ele não gosta disso. Ele fala: opa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Deus fala: eu vou derramar minha graça sobre esse pecador aqui, ele está longe de mim. Ele tem cometido muitos pecados, e cada vez que ele comete pecado, ele se afasta mais de mim. Por isso diz: a vida sem Deus, voltar a pescar é como voltar ao pecado. E a gente vai se afastando de Deus. Para esses discípulos, voltar a pescar também é voltar a pecar, porque eles estavam fugindo da presença de Deus. Em Romanos fala que o Senhor Jesus, nada impede Ele de nos amar. Ele ama, Ele quer amar, Ele ama. Restaura o pecador. Só que o pecador, quanto mais peca, ele dá um passo atrás, se distanciando de Deus. Pecou de novo, um passo atrás, e pecou de novo, um passo atrás. O nosso pecado nos separa de Deus. E diz o texto que nós sofremos sempre. O verdadeiro crente, raiz e não Nutella, sofre por amor a Cristo. Diz o texto que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Tem gente nos perseguindo só porque nós somos crentes. Tem parente brigando com nós porque a gente é firme na palavra, a gente não vacila. Tem amigos, empreendedores que brigam comigo porque eu não quero enganar o governo, não quero enganar o funcionário, não quero enganar o cliente. Você é bobo, você tem que fazer isso, faz aquilo outro, você está perdendo dinheiro. Não, eu vou caminhar direito. Você está bobo? Não, por amor a Cristo eu não posso fazer isso. Crente verdadeiro sofre por fazer as coisas conforme Deus manda. Crente Nutella dá um jeitinho para se ir conformando com o mundo, mas o crente verdadeiro não se conforma com o mundo. Aleluia. Mas assim, por ele resistir às dores, às angústias, às perseguições, a fome, a nudez, o perigo, a espada, por resistir ao luto, resistir às
os principados, as potestades, as coisas que podem nos enganar e ludibriar os nossos olhos. Não! O Senhor nos dá uma palavra que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Amém? Irmão, resiste, fica firme. Pastor, mas eu estou triste, aconteceu isso comigo, e agora eu vou sair da igreja, crente Nutella, fraco demais da conta. Não resiste aos problemas. No mundo tereis aflições, você não sabe desse versículo? E quando vier a próxima, vamos sair de novo. Crente Nutella não aguenta tribulação. Crente Nutella não aguenta provação. Crente Nutella não aguenta luto. Crente Nutella não aguenta uma discussão, não aguenta uma puxada de orelha do pastor, do diácono, do presbítero, do conselho. Crente Nutella não aguenta quando a professora da escola dominical dá uma bronca no seu filho. Mexeu no meu filho, não trago mais na escola dominical, olha lá. Isso é crente Nutella. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Pastor tem raiva, irmão, mas é que a gente segura ela. É que a gente guarda ela aqui no coração, né? A gente guarda, ora por este pastor fraco e pecador. Irmãos, rapaz, vamos dar uma surra nos crentes Nutella, mas deixa Deus fazer isso, que Ele faz melhor que eu. Irmãos, a palavra é forte, impressionante e poderosa. Nós não podemos voltar para a vida antiga sem Jesus. A vida longe de Deus, longe da fé, sem esperança, não queremos. Não queremos voltar para a vida antiga sem sucesso, mas tudo que eu fizer, Deus me abençoará. Amém? Mas para isso eu não posso me separar de Deus. E eu não vou deixar, e eu vou lutar, e vou ficar firme, porque nada me separará do amor de Deus. Eu sei que Ele não se afasta de mim, mas eu também não quero me afastar dEle. Irmãos, Deus não se afasta de você, é você, eu, nós, pecadores que nos afastamos de Deus. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Pastor, mas esse problema aqui, Deus não mexe. Pastor do céu, é fácil, irmão. Busca a palavra de Deus. Você não quer continuar firme com Deus? Pastor, eu quero, mas e esse problema, meu irmão? Põe na mão de Deus, deixa Deus resolver esse negócio. Pastor, mas se Deus mandar eu perdoar? Problema teu, perdoa. Pastor, mas se Deus mandar eu visitar um fulano, eu não quero falar com ele. Visita. Mas Deus está mandando, meu irmão, você vai desobedecer? Já falta o problema da falta de fé, agora a desobediência, piorou, 2 pecados agora. Irmão, quando a gente vai acrescentando problemas, por não ouvir a palavra de Deus, por não ouvir as orientações de Deus, e aí o crente Nutella cada vez se afasta mais. Cristo sofreu por mim, morreu por mim. Crente fiel a Deus sofre por amor a Cristo. Não é por amor às próprias paixões. O crente verdadeiro sofre por amor a Cristo. O crente Nutella sofre por seus próprios interesses. Eu quero assim, quero assado. Deus já fez tudo por mim e por você.